porque aqui em Tabuão a cultura não para. Tudo bem, gente? Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Quarentena. Tá difícil, né? Mas nós juntos, nós vamos superar tudo isso. Maravilha? Secretaria de Cultura da Prefeitura de Taboão da Serra. Eu sou o professor Paulo, eu sou professor de teatro, ok? Lembrando que esses vídeos, essas aulas, têm a finalidade de levar até você, nossos alunos e a quem estiver interessado, um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas. Maravilha? Nós estamos adentrando a nossa 12ª aula. É isso mesmo. Já foram 12 aulas. É só entrar na playlist, dar uma fuçadinha bacana que você vai encontrar todas as informações por lá. Maravilha? Nós estamos falando sobre história do teatro, ok? Nós estávamos falando nós vamos dar sequência às nossas aulas. Nós adentramos ao conteúdo de história do teatro. Nós estávamos falando sobre o teatro de máscaras, né? De onde surgiu? Como surgiu? Quem começou com isso, professor? Nós estamos passando por civilizações, nós falamos um pouquinho sobre o teatro grego, agora nós estamos falando sobre o teatro romano. Lembrando que o teatro romano tem passa por duas vertentes. A vertente que é antes da influência grega e depois da influência grega. Essa parte antes da influência grega, professor, significa que os gregos nunca fizeram nada? Não, gente, como eu falei para vocês. Essas civilizações coexistiam, Egito, Grécia e Roma. Então, os povos transitavam entre um território e outro. Então, naturalmente, que havia-se uma troca ali cultural. Obviamente que depois que Roma invadiu o território grego, aí sim, passou a ter uma influência mais efetiva a cultura grega na cultura romana. Os romanos passaram a se apropriar das manifestações gregas. Por quê? Porque tudo que tinha no território grego passou a pertencer ao território romano. Então, mesmo que fossem gregos fazendo ou se manifestando, pertencia ao território romano. Maravilha? Bom, aula de máscara número 2. Vamos lá. Eu achei um texto aqui rapidinho, bem curtinho, para a gente poder ler junto, ok? Ele vai complementar o contexto do Império Romano, né, que acontecia ali mais ou menos em 400, 300 a.C. Ele vai falar um pouco desse contexto e de como o teatro de máscara se popularizou, né? Lembra que nos vídeos anteriores o professor falou a respeito dos ritos. Esses rituais, primeiro os rituais nasceram com o objetivo de cultuar deuses ou de fazer reverências a ciclos da natureza. Esses ritos, na medida que ia saindo dos templos, na medida que eles iam vindo, né, para o povo, se tornavam populares. Então, se no momento o ator fazia a representação cênica de um deus, no outro momento ele estava representando cenicamente um personagem, um caricato ali, um personagem do cotidiano, tá certo? E assim começaram a nascer as primeiras manifestações populares do teatro. Então, vamos às máscaras. Vou fazer a leitura aqui, olha só. Tá bom? Vamos lá. Antes do século XX antes de Cristo, ou seja, 200 anos antes de Cristo, aproximadamente 300 e alguma coisinha antes de Cristo, né? Atores populares da cidade Osca de Átila, na região de Campânia, de colonização grega, chegaram em grandes levas a Roma. Ou seja, lembra que o professor falou da transitoriedade dos povos? Pela Via Ápia, portando diversas máscaras. Então essas máscaras nasceram em território grego, professor? Vamos lá. Portando diversas máscaras e improvisando diálogos espontâneos e habilidosos, que caracterizavam tipos com padrões de comportamento conhecidos. Olha só, as máscaras caracterizavam tipos físicos com padrão de comportamentos já conhecidos, ou seja, os artistas saíram daquele contexto de sempre reverenciar um deus ou uma entidade religiosa e passou a trazer isso para a popularidade mesmo. Vamos pegar aquele cara que tem um tipão ali e vamos criar uma máscara para ele, tá certo? Vamos lá.
A primeira, Papos. Lembra que o professor falou na nossa aula, acho que número 9, aula número 10? Papos era um bonachão, senil, vítima da mordacidade e da pilheria. A outra máscara, Bacos, um camponês grosseiro, sempre feliz nas aventuras amorosas, além de idiota e guloso. Macos, a nossa terceira máscara, gordalhão, vermelho e inchado, fanfarrão e imbecil, que se locupletava com suas torpezas. Dócenos, nossa, já foi Papos, Bacos, Macos, agora Dócenos, corcunda e astucioso, metido a filósofo, pretendendo tudo saber, exprimindo-se por sentenças sem sentido que contrastavam com o analfabetismo dos campônios, né, dos camponeses. Ou seja, era um personagem metido a filosofar, eu falo bonito e tudo mais. E o povo, que era praticamente analfabeto, né, mas o importante era fazer valer o estereótipo, né, aquilo que a máscara representava. Naturalmente, o nosso o nosso Dócenos aqui representava algum aristocrata. Bom, vamos lá. Graças a essas máscaras, entre outras, os atores podiam se ocultar. Ou seja, você poderia fazer tudo aquilo e não necessariamente precisava revelar quem você era. Podia ofender, de repente, alguma autoridade, lembra da farsa? Podia criticar, podia brincar mesmo de soltar as coisas sem problema nenhum, e a máscara te ocultava e estava tudo certo. Né? Era no início amadores, sem nenhum intuito profissional. Improvisavam situações corriqueiras na comunidade a partir de um roteiro simples. Tá certo? É muito bacana isso. Depois nós vamos vendo, na medida que nós vamos nos apropriando disso, que inicialmente o Império Romano não era muito conectado à parte literária, né? Essa parte literária, a parte do entendimento da apreciação artística. Eles eram mais, o Império Romano era mais ligado à questão bélica, né? Das guerras, do combate. Lembra do Coliseu? É mais ou menos por aí. Então, o acesso aos conteúdos culturais gregos começaram a fazer com que os romanos passaram a se apropriar desse tipo de linguagem, desse tipo de informação e assim, né, progredir intelectualmente. Até porque assim você não consegue alavancar uma sociedade sem você investir nos estudos e na cultura, tá certo? Então, vamos às máscaras mais uma vez. O professor já falou sobre isso num outro vídeo. Vamos às máscaras, vamos lá. Papos, Bacos, Macos, Dócenos. Maravilha? Isso! E assim a gente conclui o nosso segundo vídeo da aula de máscaras. História do Teatro, Professor Paulo, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Somos nós nessa quarentena, tá certo? Aguenta firme e até a próxima aula. Valeu! Você não pode ficar fora dessa. Mais cultura em Taboão.